Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. Participação mais do que ilustre. Grande amigo e também irmão Luiz Carlos Coelho, professor da PUC Goiás, ele traz uma polêmica e diz o seguinte: Bariato, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma decisão que aconteceu no dia 26/10/2021 e está gerando uma polêmica danada. E se você puder, traga para a gente nas notícias da semana. Vou tentar, Luiz. Verifica se vai ficar bom e depois você me fala o que achou. Decisão, vamos trabalhar com ela. Nós estamos falando basicamente, prestem bem atenção, e de tudo que a gente vai falar aqui, pesquise, para que a gente não tenha o problema de falar besteiras por aí, como muitos estão fazendo. Eu tive o cuidado de dar uma olhada via internet. Nós temos juristas falando besteira, nós temos leigos falando besteira, porque leem, ouvem, se emocionam e soltam informações totalmente distorcidas da realidade. Mas vamos lá, 26/10/2021, nós estamos falando de um agravo regimental em sede de habeas corpus, oriundo do Rio Grande do Sul. O número, para ficar mais fácil, é 591478. O desembargador Olindo Menezes, convocado do TRF1 para a 6ª turma do STJ, ele trabalhou aqui como ministro relator e, dentre outras coisas, nós podemos intuir, por assim dizer, o seguinte: preste atenção aqui na internet. Qualquer site que você buscar vai encontrar, então é muito fácil. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Neste caso, trata-se de crime meio para atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas, e exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir a arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico de drogas. Senhores, se nós vamos falar em tráfico de drogas, a primeira grande observação: o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 prevê 18 figuras. Dentre as figuras que são mencionadas ali, os senhores terão um crime doloso, ou seja, é necessária a intenção de traficar a droga. Então, olha só o que diz a 6ª turma do STJ: crime meio e crime fim. Então, a minha intenção é o tráfico de drogas. Para conseguir traficar, eu ando armado. E essa arma objetivamente me garante a perspectiva de mercancia da substância ilícita. Crime meio, crime fim. Nós já vamos voltar a ele. Eu separei 3 falas, dentre elas nós estamos trabalhando com juristas e pessoas do povo. Mas as 3 que me chamaram mais atenção e que talvez possa provocar uma polêmica danada. A primeira delas diz o seguinte: essa decisão do STJ concede ao traficante o porte de armas legalizado. Segunda, não houve autorização judicial para que o cidadão de bem pudesse portar ou possuir arma de fogo, mas agora os criminosos de grande criminalidade poderão sair às ruas legalizados. Não houve a descriminalização
ou decisão sobre o calibre da arma, legalizando ou não. Então, qualquer tipo de arma está valendo e o STJ, mais uma vez, presta um desserviço à sociedade. Se não ler e não estudar, não vai saber do que está falando. Primeiro, a decisão, ela só relembrou o que diz a própria lei. A lei trabalha com dois princípios primordiais. Um deles é o princípio da consunção. E o outro é o princípio do ne bis in idem ou non bis in idem. E os senhores terão isso com facilidade no artigo 13 do Código Penal. E para isso, vale muito a pena pedir que os senhores também passem pelo artigo 40, inciso 4 da Lei de Drogas. Volto a dizer 11.343 de 2006, que eu tomo a liberdade de ler para os senhores. Vamos lá? Olha só. Artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, vamos lá, inciso 4, o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, ok? Ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. A própria lei diz o seguinte, olha, o crime está sendo praticado com emprego de arma de fogo. Então, para atingir a traficância, o criminoso se vale da arma de fogo. É como se eu dissesse a você o seguinte, eu quero matar alguém e quero matar essa pessoa com um tiro na cabeça. Então eu pego uma arma, vou até a casa dessa pessoa, dou um tiro na cabeça e mato essa pessoa. E aí a tua pergunta é, você vai responder pelo porte ou posse da arma mais homicídio? Não, a minha intenção final é matar, portanto eu só respondo por homicídio. O porte ou a posse ficam lá atrás. Crime meio, crime fim, princípio da consunção. Ou seja, se a intenção final é essa, tudo aquilo que eu fizer para atingir a minha intenção final fica por esta absorvida. E com mais razão, com toda certeza, nós vamos levar ao critério do ne bis in idem, que significa eu não posso valorar duas vezes a mesma causa. Se eu já tenho a previsão da arma de fogo no artigo 40, inciso 4, eu não posso, em hipótese alguma, colocar isso em concurso material de crimes, que vale dizer, artigo 69 do Código Penal, que diz o seguinte, a pena do tráfico deve ser somada à pena do porte ou posse de arma. Isso pode acontecer, por exemplo, se eu disser que o sujeito vendeu a droga e depois continuou passeando para cima e para baixo com a arma, desvinculado da ideia de traficância. Aí sim. Ou se eu disser que antes ele passou uma semana andando de arma para cima e para baixo e de repente hoje ele resolveu que ele ia vender drogas e foi com a arma. Então eu tenho dois crimes porque são duas intenções. Mas se a intenção é única, obviamente aplica-se o artigo 40 da Lei de Drogas e automaticamente eu estou dentro do critério da consunção, da absorção. Então o STJ só fez referendar o que o Código Penal já dizia e o que a lei desde 2006 também prevê. Nada mais, nada menos. Então essa polêmica foi causada exatamente por pessoas despreparadas para o trato legal. E mais uma vez, acabamos perdendo um pouquinho do andar da carruagem. Então, andou bem o STJ, ele referendou o que já diz a lei, e se houver uma única intenção, que é a traficância, fica o uso da arma absorvido pelo crime maior, que é o artigo 33, o que não quer dizer que a pena não será aumentada entre 1/6 e 2/3. Quanto mais próximo eu chegar da consumação da traficância, mais eu aumento, até 2/3. Quanto menos eu vou aumentar até 1/6. Senhores, essa notícia ou faz parte das notícias da semana. Espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e até a próxima. Luiz, muito obrigado e um grande abraço.